Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos do grupo Gota de Esperança. E queria, irmãos, desejar a todos um bom culto, aqueles que ainda vão sair à noite. Quero deixar aqui uma palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: assim sendo, não tenha vergonha do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Queria primeiramente tributar a Deus a honra, o louvor e a glória. Tributar a Deus a minha gratidão por tudo quanto Ele tem feito pelas nossas vidas, irmãos. Gostaria de tematizar esta leitura o seguinte tema: irmãos, a nossa confiança no poder de Deus não deve nunca desvanecer. A nossa confiança no poder de Deus não deve nunca desvanecer. O apóstolo Paulo, onde nós lemos esse versículo, segunda carta a Timóteo, Paulo ele cuidava e cuidou da igreja de Coríntios, uma igreja onde tinha muitos homossexuais, prostitutas que se convertiam ao Evangelho e tantos outros irmãos de diversas origens. Porém, Paulo, irmãos, ele nunca deixou de confiar em Deus. Ele sempre confiou que a obra que iria ser feita em cada irmão, de cada igreja em que ele tinha fundado, essa obra seria de Deus. E essa confiança nós podemos observar quando ele escreve aos Romanos, capítulo 1, 16, ele diz: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aos nossos olhos, irmão, parece que determinadas pessoas, até mesmo parentes, conhecidos, por estar, quem sabe, vendido aos vícios das drogas, vício dos jogos, enfim, irmão, parece que nós desvanecemos na nossa fé. Porém, temos que crer, irmãos, no Senhor Jesus, porque é Ele que faz a obra, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que traz à luz todos quantos estão em trevas, assim como eu e você outrora estávamos. Mas o que Deus espera de nós é que, tendo esse testemunho através da nossa própria vida, nós possamos também, irmãos, crer que da mesma maneira Deus há de alcançar por todos aqueles que temos clamado, a todos aqueles que temos colocado diante do Senhor. Mesmo que pareça que as coisas caminhem totalmente ao contrário, porque na verdade essa é a impressão que dá. A palavra de Deus fala que o povo de Israel, eles eram um povo rebelde, um povo que, embora Deus tenha demonstrado tanta misericórdia, amor, cuidado, provisão, foi um povo que escolheu se desviar do Senhor. E por conta dessa apostasia, o povo foi parar em Babilônia, irmãos. E eles mesmo
Quando nós olhamos as Escrituras, ali no livro do profeta Ezequiel, observamos que o próprio povo, irmãos, já não tinha mais esperança de que pudesse ter novamente a comunhão com Deus. Jerusalém estava destruído, o templo tinha sido incendiado por Nabucodonosor e agora estava no cativeiro, irmãos, caminhando aí com um juízo de aproximadamente 70 anos. Porém, o tempo se passava, amados irmãos, e o próprio povo, ele não via mais esperança. O Senhor, lendo o seu próprio segredo do seu coração, entendeu que aquele povo, irmãos, achou que por conta do seu desvio, das aberrações que cometiam, até a ponto de até mesmo oferecer crianças para um Deus, para uma imagem de escultura, para Moloque e tantas outras aberrações, eles achavam que já não tinha mais oportunidade. Mas a Bíblia diz, através do profeta Ezequiel, ele diz assim, no capítulo 37, versículo 12, versículo 11, ele diz assim: Então o Eterno me revelou ao Filho do Homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar, nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Esse, irmão, era o sentimento daquele povo. Agora olha só a intenção de Deus. Contudo, continua Deus dizendo através do profeta àquele povo, contudo profetiza e prega-lhes assim, diz Yahvé, o Eterno e soberano Deus. Ó meu povo, ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, e eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu. Então, assim como Deus, irmãos, queria que o povo de Israel pudesse continuar acreditando que Deus não mudou, que Deus é um Deus que restaura vida, Deus é um Deus que liberta, Deus é um Deus que salva. Independente da circunstância, ele chega a dizer, através do profeta Isaías, ainda que os teus pecados sejam como escarlata, serão brancos como a neve. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E assim também, irmãos, era a esperança, era a certeza de Paulo. Porque quanto mais aquele povo de Coríntios, aqueles irmãos, aqueles gentios davam trabalho, irmãos, coisas que nem mesmo os gentios faziam, quando você lê ali no capítulo 5 de 1 Coríntios. Ainda assim, Paulo, ele acreditava, ele cria que Deus era poderoso para restaurar aquelas vidas, irmãos. E ele nunca desistiu, Paulo. Ele sempre confiava que aquele que começou a boa obra, ele era poderoso para chegar até o seu fim. Que assim seja também, irmãos, a nossa confiança. Que a fonte da nossa confiança deve estar naquilo em que Deus realizou e realiza em nossas vidas. Porque ele disse, Paulo, já não sou eu quem vive. O que motivava, irmãos, o apóstolo Paulo a escrever cartas doutrinárias não eram as suas credenciais apostólicas e o dever de corrigir os erros que estava graçando na igreja de Coríntios, mas sim a certeza de que Deus confirmaria a sua preocupação e a sua dependência dele. Assim, a exemplo de Paulo, irmãos, que nós possamos continuar confiando no Senhor, porque as promessas do Senhor, todas as promessas em Deus, elas são sim. Amém? Fica esta palavra de ânimo, de consolo e de edificação para meus amados irmãos. Quem sabe você possa estar desvanecendo na fé. Você que está passando, quem sabe, por situações difíceis na sua casa, na sua família, e parece que Deus te esqueceu. Não pense, não alimente esse tipo de pensamento. Mas creia sim, que Deus ele não mudou. Ele jamais mudará. Que a tua confiança minha nunca desvaneça no poder de Deus.
Amém? Então eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E desço essas palavras, essa mensagem para os amados irmãos. Em nome de Jesus.